35 graus lá fora. E ainda tem arrombado europeu perguntando: ah, você é brasileiro, por que tá reclamando do calor? Irmão, a gente também sente calor. E esse calor aqui é pior do que o calor que eu sentia no Brasil. Ou pior, é pior do que o calor que eu sentia em Salvador, que é minha cidade. Para quem não sabe, eu cresci em Salvador. E lá, normalmente, no verão, é em torno de 29, 30 graus. No inverno, é em torno de 26 graus. Então, não muda muito. A temperatura ali é bem constante. A temperatura ali é bem similar. Enquanto aqui, no inverno, é menos 10 graus. E esse ano, no verão, tá 35 graus. Essa semana bateu os 35 graus aqui na Europa. E isso aí me fez pensar, até porque, como eu falei, europeu reclamando: ah, você não pode reclamar do calor, porque no Brasil não é quente. E eu sempre digo, cara, aqui no verão é mais quente do que no Brasil. Ok, talvez algumas cidades não sei como é no Rio de Janeiro ou em São Paulo no verão, mas eu entendo que o Brasil tem um preparo para o calor, porque a gente tem calor mais constante, a gente tem um clima tropical. Então, nosso país, ou as cidades, são preparadas para o calor. Você vai trabalhar no seu escritório, tem ar-condicionado ali no 16. Você vai no shopping, tem ar-condicionado. No ônibus, algumas cidades têm ar-condicionado. Dentro de casa, algumas casas têm ar-condicionado, mas você tem sempre um ventilador, você tem sempre algo para te deixar ali refrescado. Enquanto aqui, diferente do Brasil, aqui é preparado por frio, porque normalmente faz calor ali um mês no ano. Porém, esse ano tem esse negócio de El Niño, que tá mais quente, e aí em junho você já tem esse calor infernal, que normalmente acontece ali em torno de agosto, que tipo um dia de super calor e acabou. E aí esse ano começou bem mais cedo. E aqui os lugares são preparados para o frio. Por exemplo, minha janela aqui é uma janela de vidro duplo, então ele armazena o calor interno. Aqui embaixo tem um aquecedor. Então, ele passa água quente e aquece a casa, deixa a casa aquecida. Então, são coisas que deixam a casa preparada para o frio. O chão, ele tem uma esponja, ou tipo um isopor, um isolante térmico debaixo do piso, que deixa a casa aquecida por muito tempo, não faz passar frio, não deixa passar frio. E nas paredes também. Tipo, as paredes são bem grossas, que faz com que o frio ali não passe tanto. Porém, com as mudanças climáticas, a Europa agora está vivendo um drama que não consegue viver com esse calor. Se você vê nos jornais, tem gente aí, nossa, morrendo porque não está conseguindo lidar com o calor. Tem idoso que fica desidratado. Tem gente morrendo nos lagos, nas praias, porque os caras não sabem lidar com calor, basicamente. Então, isso me faz refletir bastante sobre o nosso choque cultural. Obviamente, eu nasci no Brasil e estou sentindo muito mais calor aqui. Eu nasci em Salvador e estou sentindo muito mais calor aqui. Você entra no... Essa semana teve até Foi engraçado, no Instagram do transporte público daqui da cidade de Praga, eles colocaram 39 coroas, 30 minutos de sauna. Porque eles sabem que vocês entram no bondezinho, entram no ônibus e tá calor infernal. Então aí, você se sente que você tá entrando numa sauna. E pior, os caras aqui não tomam banho. Então fica fedendo, e além de fedendo, é mó calor e não tem como. Então, por que aqui na Europa você sente mais calor do que no Brasil? Tem alguns fatores que influenciam para isso. Eu já falei, as estruturas dos lugares não são preparados para receber o calor. São preparados para o frio. Você não tem algo híbrido, não tem um ar-condicionado. Os ônibus aqui estão começando a ter ar-condicionado agora. No metrô é ok, porque o metrô, como ele fica subterrâneo, ele armazena ali o frio. Mas os bondezinhos são insuportáveis. Então, eles precisam começar a melhorar o sistema de transporte público. As casas precisam começar a botar ar-condicionado. Os escritórios, ok, alguns escritórios
utiliza ar-condicionado, porém, os europeus não gostam de ar-condicionado. Se liga com ar-condicionado, já fica reclamando, já fala, não, eu fico doente. Ai, que começa a sangrar meu nariz. Ok, aqui é muito seco. E esse é o segundo fator que você sente muito calor. Se você for passar calor na Caatinga do Nordeste, você vai sentir muito mais calor do que você passar calor em Salvador, ou se você passar calor no Rio de Janeiro. Porque lá o clima é mais seco. Então, quando você respira, você não tem algo ali pra... Não sei, tipo... Você tem que ficar bebendo água toda hora, porque você não tem hidratação. Então, o chão é quente, tudo é quente, nada te refresca, por exemplo. Porém, o clima úmido de Salvador, você tem a sensação de que você está dentro de uma panela onde você está sendo cozinhado o tempo todo, porque é úmido e quente. Então você consegue, você está respirando água, mas está aquele abafado o tempo todo, está aquele calor o tempo todo. Aqui você não sente o abafado, mas você sente ali o sol batendo na sua pele constante, bem forte, sem nenhuma proteção, sabe? E isso acaba piorando um pouco sua experiência. Além disso, por ser muito seco, seu nariz fica muito seco e às vezes sangra. Então você precisa estar hidratando o nariz o tempo todo, você precisa estar bebendo água o tempo todo. E essa é uma grande diferença aqui da Europa. Um outro fator, aqui não venta. Cara, você consegue ver as árvores ali. Quantas vezes aquela árvore balançou? Não venta, não tá vindo vento. Eu tô sentindo bastante calor aqui, eu botei uma blusa para fazer o vídeo, mas é uma blusa de linho, ok. Porém, não venta, não passa vento. Então você só sente o mormaço, sabe? Só sente calor chegando. E isso piora a qualidade do ar, piora a refrescância, então não circula ar dentro de casa, só tem temperatura quente. Não tem praia. Esse negócio de não ter praia é horrível porque, nossa, ok, tá quente agora. Eu vou pra onde? Vou refrescar onde? Na piscina pública? Talvez. Vou pra um lago? Será que é limpo? Vou pra um rio? Pô, e a correnteza? Tipo, nem sempre é seguro, sabe? Mas não tem uma praiazinha pra você ficar ali curtindo, sonzinho e tal. Então é tudo muito quente. E até pra você se transportar, aí, nossa, você vai pegar o tram quente. Um amigo meu hoje foi pra um lago, por exemplo. Ele falou, nossa, tinha 1h30 de fila de carros pra entrar no lago. Então, como os lagos aqui não é área pública, você tem que pagar para entrar, então tem fila como se fosse para show, porque todo mundo quer ir pro lago, todo mundo quer ir para piscina, todo mundo quer ir para a área onde você pode se refrescar. Então fica tudo lotado, porque todo mundo se concentra nessas áreas. Enquanto em Salvador, por exemplo, a costa toda é praia. Você pode até ver a praia cheia, mas é espalhado, é pela cidade toda. Então, tipo, tem vários pontos que estão cheios e tal. E aí você fala, ó, não gostei desse ponto, quero um ponto mais vazio. Você vai encontrar um ponto mais vazio. Aqui nos dias de calor, você não encontra um ponto mais vazio. E isso é realmente ruim. Porém, eu me sinto no direito de poder reclamar. Nasci em Salvador, cresci com 30 graus, mas esse calor aqui, irmão, é infernal. Não tem como. É um calor que não dá pra suportar. Assim, tomar banho toda hora ajuda, botar um ventilador em cima de você ajuda. Mas até pra gravar vídeo é difícil. Eu tô com a luz aqui, nossa, essa luz aqui tá realmente quente, sabe? Tô com a janela aberta e já tô aqui começando a suar de tão quente. Mas assim, depois de um inverno infernal de menos 10 graus, tem que agradecer também pelo calor, né? Pô, um calorzinho é bom, porque as pessoas ficam mais felizes no calor. A cidade muda, tem mais festa, tem festivais de cerveja, festival de sorvete, festival de disso e aquilo. Então a cidade tem festa toda hora. As pessoas estão curtindo toda hora. As pessoas sorriem mais, as pessoas se arrumam mais. Enquanto no inverno todo mundo só joga o casaco por cima e pronto. Então, a vibe da cidade fica muito melhor. Então, se você vem pra Europa, eu recomendo você vir na época do verão, porque você vai sentir calor, mas o choque ali é um pouco menos.
Como eu falei, a cidade é mais viva, você vai se divertir mais, então ali aquele choque inicial ali de fazer amigos, de ter algo para fazer, vai facilitar. Enquanto você chegar no inverno, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer amizade, de conhecer pessoas, de disso e aquilo. Então vem no verão. E se você está viajando para turismo, cara, você escolhe. Verão europeu, não recomendo ir para Roma, não recomendo vir para Praga, não recomendo ir para cidades que não tem praia. Verão europeu é praia, é Croácia, é Espanha, é Portugal, é sul da Itália, é sul da França. Mas se você quiser cidades mais bonitinhas para ver, vem no outono e inverno, ali em setembro, dezembro, janeiro, que pode ver neve, você vai fazer rolê de neve. É diferente do que a gente vê no Brasil, é um cenário completamente diferente. Então, a Europa é o bom que você tem esses cenários diferentes. E cada cenário você consegue viver algo diferente. Cada estação aqui você consegue viver algo diferente. Então, como agora é verão, tá quente, você consegue viver o calor. Quando chegar o inverno, você vai viver o inverno, você vai fazer coisas de inverno, você vai fazer coisas de frio. Em vez de tomar uma cerveja gelada, vai tomar um vinho quente. Em vez de comer uma comida mais leve, um peixinho, vai comer uma carne pesada, porque seu corpo precisa ali de uma gordura para se manter aquecido. Então tem essas diferenças. O legal é que a cada 3 meses muda. Então você consegue viver algo diferente a cada 3 meses. Isso é uma vida legal, isso é interessante. Mas me deixa reclamar. Tá quente. Tá quente pra caramba. Falou. Ah, esqueci de perguntar. Na luz? Se inscreve no canal.